Você sabe o que eu vou pregar hoje? Não sabe o que eu vou pregar hoje? O pastor Josias falou, me intimou a pregar em Filipenses 1, a partir do versículo 19. Né? Eu achei que todo mundo ia estar com esse texto na ponta da língua hoje. Né? E uma semana para estudar. Meus queridos irmãos, vamos ler o texto da palavra do Senhor que se encontra em Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 19, nós leremos até o versículo 24. Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 19 até o versículo 24. A minha lembrança aqui, minha consciência chamou as crianças aqui, a Dani veio para cá e eu nem entendi o que a Dani estava fazendo aqui. Mas as crianças primeiro, antes de nós lermos o texto, vamos orar pelas crianças. Mas vocês já abriram o texto aí, né? Quando eu for pegar o texto aqui, todo mundo já leu o texto, é um texto pequeno. Então, todas as crianças que estão aqui, nós vamos chamá-las aqui à frente. Tem que vir um primeiro. Olha lá. Está vendo aí, ó? Quando um vem, chama os outros, né? Olha aí, vem a Dani de um lado, os auxiliares aqui do outro lado. Oremos então pelas nossas crianças. Pai bendito, misericordioso e bondoso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te damos graças pela presença dessas crianças aqui. Porque tua palavra diz que pelos lábios dos pequeninos que vem o perfeito louvor. Nós cremos nisso. Que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Nós te louvamos, a Deus, pela presença deles aqui. Nós colocamos a vida dos professores nas tuas mãos, que irão instruí-los, ó Deus, nos teus caminhos. Abençoe, ó Deus, cada uma delas com sabedoria, que elas possam, ó Deus, de fato, ensiná-los a tua palavra. Que eles cresçam, ó Deus, e amem a tua palavra. Que possam anunciar a outros aquilo que eles aprenderam aqui. Nós abençoamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, nós leremos o texto da palavra de Deus, Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 4. O pastor começou o texto e falou que o evangelho precisava ser pregado. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos Filipenses, certamente em Roma, né? Ele estava preso quando ele escreveu lá, no início dos anos 60, da era do nosso Senhor Jesus Cristo, como diziam os antigos, e o apóstolo estava aguardando o julgamento. Né? Esse julgamento, o que estava em questão era que se o apóstolo Paulo seria liberto ou seria condenado à morte. Então é nesse contexto que nós vamos falar no texto que acabamos de anunciar. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos nos colocar em pé? A gente canta louvor, eu costumo dizer que quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando aos nossos corações. Então, quando nós nos colocamos em pé, nós estamos diante da autoridade máxima, que não é o pastor. Nós aqui só somos apenas instrumentos. Todo mundo que assume esse púlpito é instrumento de Deus. E se não falar aquilo que Deus quer que você fale, não aceite. Então, portanto, eu quero que você acompanhe comigo aqui. Versículo 19 diz assim: porque estou certo que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará na minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será
engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não serei o que devo escolher. Estou cercado dos dois lados. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Que o Senhor aplique a sua palavra lida em nossos corações. Pai bendito, misericordioso e bondoso Deus, nós te louvamos o nome. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém, meus amados irmãos? Podem sentar? Há uma pergunta: você está preparado para a morte? Você tem certeza que estará com Cristo após a sua morte? Os pastores puritanos, pastores que passaram por aqui lá por meados do século 17, eles diziam que a principal função do pastor é preparar os seus discípulos para a morte. Eles devem admoestá-los ao tempo de saúde para que eles estejam preparados para morrer. Na verdade, meus amados irmãos, na mensagem de hoje nós não vamos falar de morte, mas nós vamos falar de céu. Pois para o crente, a morte não é o fim, mas sim o início de uma nova vida no céu com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muitas pessoas não gostam de falar de morte e não gostam de falar de céu. Infelizmente, meus amados irmãos, nossa geração está influenciada por um existencialismo filosófico que tem influenciado muitas pessoas. Esse existencialismo, ele foca na vida, na existência humana, no aqui e no agora. Infelizmente, o ser humano está acostumado, ou seja, acomodado com este mundo aqui. Mas hoje nós precisamos falar da segunda vinda de Cristo Jesus e como está perto a segunda vinda do nosso Senhor, como está perto. Os sinais estão muito claros e são vistos a olhos nus, e a gente tem falado durante toda essa semana nos PGM sobre a volta de Jesus. E nós destacamos quantos sinais. Nós falamos sobre Mateus 24, e é impressionante que todos, absolutamente todos os sinais apresentados ali em Mateus 24, nós estamos vivendo hoje. Algumas pessoas podem até dizer: mas sempre houve terremotos, sempre houve pestes, sempre houve doenças, mas nunca tão simultaneamente como nós estamos vivendo agora. Todos os sinais estão apontando para a breve volta do nosso Senhor. Nós não sabemos o dia e nem vamos especular o dia que o Senhor vai voltar, porque Ele pode demorar um pouco mais do que a gente pensa, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos estar preparados para o encontro com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. E aí eu volto à pergunta que eu fiz no início: você está preparado para encontrar com o nosso Deus? Você está preparado para encontrar com o seu Salvador? Se Ele voltar,
todos nós encontraremos de uma vez só. Mas se nós morrermos hoje, um de nós morrermos hoje, nós iremos falar com o nosso Senhor. Então, pensando na expectativa que o apóstolo Paulo estava, ele estava na expectativa de continuar vivendo ou de morrer. Então, nós vamos falar sobre isso. O Paulo, nesse texto, versículo 29, ele vai manifestar a sua certeza de salvação, a sua certeza de libertação, seja na prisão, seja na realidade atual, caso fosse morto. Versículo 20, ele fala da sua imensa expectativa e a esperança que ele tem, porque ele fala: de nada serei decepcionado ou envergonhado. Ou seja, Paulo contava com a súplica dos irmãos, com o socorro do Espírito de Jesus Cristo, seja para que ele fosse livre, seja para que ele possa ser livre deste mundo de pecado. O crente em Cristo Jesus precisa estar preparado para ser livre deste mundo tenebroso, ou ser verdadeiramente livre das opressões que venham acontecer neste mundo tenebroso. Você está preparado para viver após a prisão, ou ser livre da prisão? De qualquer forma, meus amados irmãos, a sua esperança jamais seria frustrada. Ele estava preparado para viver ou para morrer. Lucas escreve, e aí a grande comissão escrita por Lucas, o historiador Lucas, o evangelista Lucas, que caminhou com Paulo por algum tempo, e os demais discípulos também, é que quando o Espírito Santo descesse sobre o povo, os discípulos de Jesus, eles estariam preparados para serem testemunhas de Cristo. E a palavra testemunha vem do grego martírios. Quando desceu o Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus, tanto aqueles no início do século, do início dos tempos, quanto os discípulos, verdadeiramente discípulos aqui, eles estarão preparados para o martírios. E aí eu fico pensando na igreja odierna, nas igrejas que nós estamos vendo, tantos crentes fervorosos, né, que louvam o Senhor com tanta alegria e fervor, grita, pula, rodopia alguns, né? Eu queria pensar, aqueles que ficam mais acalmados também. Você está pronto para o martírios? Verdadeiramente você está pronto para ser testemunha de Cristo? Ou você deseja também viver como alguns desejam, a liberdade de poder estar nesse mundo para fazer de Cristo Jesus? Precisa estar pronto para ser livre das cadeias desse mundo, ou ser livre deste próprio mundo e estar com Cristo Jesus. Será que nós temos a mesma ardente expectativa de Paulo? A mesma esperança que tinha o apóstolo Paulo? Naquela situação que o apóstolo Paulo estava aguardando seu julgamento em Roma, muitos perguntavam: o que será dele? Como acabará esse processo? Os discípulos, os que foram evangelizados por Paulo, estavam todos aflitos, se preocupando qual seria o desfecho daquela situação. Afinal, todos nós aprendemos nos dias de uma enfermidade grave, ou talvez em um processo judicial, que uma pergunta pode nos acontecer inesperadamente no nosso coração e na nossa mente. Será que tudo vai se acabar agora? Quantas vezes alguns de nós certamente já passou por essa experiência de estar bem próximo da morte, né? E aqueles que já passaram por isso, certamente
houve no seu coração e na sua mente aquela dúvida: será que tudo vai se acabar agora? O apóstolo Paulo ele responde: se eu for livre da prisão, a minha expectativa e esperança não serão frustradas. Se eu morrer, a minha expectativa e esperança também não será frustrada. Afinal, estar com Jesus, de qualquer maneira, eu sairei ganhando. Muitas vezes nós achamos, meus irmãos, de forma equivocada, de que só temos esperança se Deus nos curar, se Ele conceder-nos o nosso livramento desejado. Mas se Ele não curar, se Ele não livrar do nosso mal, continuaremos tendo esperança? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 9, ele vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu vou repetir esse versículo porque ele me causa arrepio todas as vezes que eu leio. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O apóstolo Paulo ele falava com toda a autoridade, porque verdadeiramente ele vivia aquilo que ele pregava. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, o crente em Cristo Jesus será sempre o mais que vencedor. Nada, absolutamente nada, vai se separar do amor de Cristo. E se estamos com Cristo, somos mais que vencedores. Martin Lloyd Jones, ilustre pregador, ele vai dizer o seguinte, considerado um dos pastores mais influentes desse nosso século: não orem mais por minha cura, não me detenham da glória. E ele estava convencido de que os seus dias aqui estavam por fim. E ele já não queria mais viver, mas ele tinha certeza de que estaria com Cristo Jesus. Então ele desejava isso. O apóstolo Paulo também falou isso em outras palavras. O morrer, meus amados irmãos, para o crente é lucro. E como compreender isso? Como compreender isso em pessoas que gostam e que desejam viver mais tempo aqui? O versículo 21, meus amados, se resume todo o pensamento desse texto que nós acabamos de ler, do versículo 19 até o versículo 24. Pois por mim viver é Cristo e morrer é lucro. Para Paulo, meus amados irmãos, a vida nesta terra era um meio de servir a Cristo. A morte era um meio de estar com Cristo. Para o cristão, a morte se enquadra do lado positivo da contabilidade. O que é mais vantajoso, viver ou morrer? No senso comum, vai dizer o quê? Olha a pergunta, vou repetir. O que é mais vantajoso, viver ou morrer? Responda no seu coração. Rápido. O senso comum vai dizer viver. Até o crente mais fervoroso, às vezes, diz: viver é melhor. Mas a Bíblia diz que viver é bom, se você viver para Cristo. Mas o morrer é mais vantajoso ainda. Porque quando nós morremos, nós estamos com Cristo. O viver é bom quando nós vivemos para Cristo.
Quando nós morremos e estaremos com Ele. Em outras palavras, o apóstolo dizia algo mais ou menos assim: eu não sei se eu prefiro estar aqui nesta terra servindo a Cristo, que é bom, ou se estar com Cristo. Esta última opção, ele vai dizer que é incomparavelmente melhor. Mas ele estava disposto e feliz se continuasse aqui servindo a Cristo. Você sabe por quê, meus amados? Porque aquele que se encontra com Cristo Jesus tem um verdadeiro encontro com Cristo, é transformado, é perdoado os seus pecados, é transformado pela ação do Espírito Santo, ele vai servir a Cristo, porque nós somos salvos para praticar boas obras. Aí eu me pergunto por que tantas pessoas acomodadas nos bancos das igrejas, apenas buscando receber uma bênção de Deus, se nós temos o grande privilégio e a grande bênção de poder servi-lo. Algumas pessoas se frustram quando vão na igreja e voltam, e não recebem nada, hipoteticamente. Porque se você for verdadeiramente servo de Cristo Jesus, transformado por Ele, você já recebeu tudo. A vida eterna é algo imensuravelmente valioso, coisa que certamente você, ou com certeza, você e nem eu poderíamos pagar. Então, se nós recebemos de Cristo a vida eterna, nós temos tudo, muito mais do que eu posso receber. Então, eu já recebi tudo. E em resposta a isso tudo que você recebeu, o que você tem feito para o Senhor? O apóstolo Paulo, certa vez ele disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, as chicotadas, né? As marcas da prisão que ele sofreu, ele trazia no seu corpo, por amor a Cristo e por servir a Cristo. E esse camarada ainda diz que é bom servir a Jesus. É bom estar com Ele aqui, servindo Ele aqui. Temos a tendência, meus amados, para ver a diferença entre a vida e a morte como uma diferença do bom e do mal, do bem e do mal. Mas não é assim que o apóstolo Paulo via. Ele via de forma diferente, como o bom e como o melhor. Viver não é ruim, mas morrer para o crente é melhor. E eu vou fazer de novo a pergunta: você está preparado para estar com Cristo Jesus nesta noite? O apóstolo Paulo vai dizer que é incomparavelmente melhor. Sabemos, meus amados irmãos, que está em nossa tenda, em nossa casa terrena, e quando ela for destruída, nós temos um edifício na parte do céu, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 8. Sabemos que quando esta nossa tenda na casa terrena for destruída, nós temos um edifício na parte de Deus, casa eterna nos céus, não feita por mãos humanas. Billy Graham dizia: um dia você vai ouvir que Billy Graham morreu. Não acredite nisso. Naquele dia, eu estarei mais vivo do que nunca. Hoje, Billy Graham está mais vivo do que nunca. Quantos de nós aqui podemos afirmar de forma categórica e sem gaguejar, sem pestanejar e sem titubear? Quando eu morrer, eu estarei mais vivo do que nunca.
O que acontece, meus amados irmãos, com o crente após a morte? A morte é o fim? É um sono? Não. Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui na terra, nós estaremos imediatamente com Jesus para todo sempre. Só os crentes em Jesus que têm a certeza dessa vida eterna. Portanto, os crentes em Cristo Jesus pode dizer e afirmar que viver é Cristo. Viver é Cristo. Voltemos os nossos olhos agora para essa sentença, lá no versículo 21. Pois para mim, viver é Cristo. Quem pode afirmar isso com toda a convicção do seu coração? Para mim, viver é Cristo. Sem dúvida no seu coração, quem pode afirmar isso com tanta certeza? Será se o seu viver de fato tem sido Cristo? Será se Cristo tem sido visto em você? Será se no seu caminhar, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, Cristo tem sido visto em você? Será se seu vizinho, mesmo aquele mais incrédulo, pode enxergar a diferença de você em você? Será se Cristo é enxergado em você? Você pode afirmar de forma categórica: meu viver é Cristo? Quanto a nós, nosso corpo, palavras e ações, glorificam a Cristo? O que temos buscado? A nossa glória pessoal ou a glória de Cristo? Alguns até afirmam estar servindo a Jesus, mas esperam o elogio, o galardão para si mesmo aqui. Jesus não nos promete galardão aqui. Algumas pessoas até estão na linha de frente, ajudando a fazer as coisas, mas elas desejam para si próprio a sua glória. Se você faz algo esperando glória para si mesmo, você não está vivendo Cristo. Porque quando nós vivemos Cristo, quando Cristo de fato vive em nós, Ele é que deve ser glorificado. O elogio deve ser para Ele. O apóstolo Paulo sabia disso e tinha convicção que o seu viver era para a glória de Cristo. Ele tinha convicção em dizer, e eu vou fazer mais uma pergunta para você. E essa pergunta, meus amados irmãos, eu fiz para mim a semana toda. Cristo, de fato, é a razão do seu viver? Você pode responder essa pergunta de forma categórica, sem gaguejar: sim, Cristo é a razão do meu viver. Eu, sinceramente, olho com muita preocupação a igreja cristã odierna, onde nós observamos nas suas atitudes, falas e ações muitas coisas que certamente Jesus jamais faria. Às vezes eu me pergunto, será se eu tenho vivido e a minha vida tem sido aprovada por Cristo? Será se as pessoas com quem eu trabalho têm enxergado em mim Jesus? Será se eu não tenho, em algum momento da minha vida, negociado esta fé que eu tenho e deixado me levar por algumas coisas que acontecem neste mundo? Às vezes, alguns crentes se deixam levar, fazem coisas que Cristo não faria, por influência de outros,
para não se passar por ETs, né? Como alguns já falou. Eu vi uma jovem falando certa vez que ela saía com os amigos e às vezes se deixava levar pelas coisas que os seus amigos, que não eram crentes, faziam, para que elas não sentissem um ET. Eu quero dizer para você, meus amados irmãos, que quando você entrega a sua vida a Jesus e o Espírito Santo passa a habitar no seu coração, imediatamente você se torna um ET, um extraterrestre. Porque Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. E não vos amoldeis a este mundo. O mundo não tem absolutamente nada a nos agregar. Só Cristo deve ser visto em nós. E eu quero dizer uma coisa para você. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ou você é 100% dele, ou você não é nada dele. Ele não aceita porcentagem menor do que 100%. 99,9% não vale. Você precisa ser 100%. Ele precisa ser o Senhor soberano, absoluto na sua vida. Aí você pode dizer: sim, Cristo vive em mim. Ou ele controla tudo, ou ele não controla nada. Não há meia conversa. Não há meia conversa. Se Deus apresentasse para você duas opções: estar com Ele no céu, ou continuar vivendo mais um tempo aqui na terra, qual seria a sua resposta nessas duas opções? Estar com Ele ou continuar na terra? Quem é que acha que a maioria vai escolher a um? Estar com Ele, morrer agora. Deus fez a proposta para você aqui agora, né? Acabou de fazer, está fresquinho ainda. Estar com Ele agora ou ficar mais um tempo aqui na terra? Provavelmente, meus queridos, a maioria de nós escolheria a segunda opção. Por quê? Para fazer a viagem do seu sonho, alguns para se casar, que não casou, né? Para realizar um projeto pessoal. Qual a razão da nossa vida? O viver do apóstolo Paulo estava direcionado para a obra de Cristo. Ele queria viver um pouco mais nesse mundo para produzir frutos para Cristo. Para contribuir com o desenvolvimento da fé dos irmãos, dos crentes que ele havia evangelizado. Para levar os crentes a se orgulharem, não dele, mas de Cristo. Qual é o seu projeto de vida como crente em Jesus? O apóstolo Paulo queria trabalhar para Jesus. Ele só queria ficar aqui mais um tempo, só por isso. Mesmo tendo a convicção plena de que estar com Cristo era incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Precisamos encarar a morte para podermos viver a vida. Eu já falei essa experiência aqui. O pastor que me batizou falou que o pastor que batizou ele fazia uma única pergunta ao batizando. Na profissão de fé era uma pergunta só: você está disposto a morrer por Cristo? Se a resposta fosse positiva, ele era batizado. E aí ele contando isso, eu já estava eu vou falar um palavrão aqui, irmãos, mas era assim.
a classe de catecúmenos. Você sabe o que é isso? Os crentes novos não vão saber, mas os antigos vão. Classe de catecúmenos, meus irmãos, era dos novos crentes, né? As pessoas se convertiam e iam se preparar para o batismo na classe de catecúmenos. Palavrão, né? Então, nós estávamos na classe de catecúmenos e ele contou essa experiência e eu falei, não, pastor, eu penso diferente. O crente que está preparado para ser batizado não é aquele que está pronto para morrer por Cristo. O crente que deve ser batizado é aquele que está pronto para viver com Cristo. Porque aquele que está disposto a viver por Cristo não teme morrer por Cristo. Então, meus amados irmãos, estejam prontos para viver por Cristo e para Cristo. E estará pronto para viver com Cristo quando o seu dia chegar. Esteja pronto para viver para Cristo e você estará pronto para viver com Cristo quando a sua hora chegar. E Ele, por misericórdia e graça, nos abençoe. Vamos orar. Pai bendito, misericordioso e bondoso Deus, nós te louvamos o nome, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra. Que possamos, nós, os teus filhos, estar dispostos a viver por Cristo. Que nós, os teus filhos, não temamos morrer por Cristo. E que a nossa vida aqui seja para a glória de Cristo. Faça isso, Senhor, em nome de Cristo Jesus.